dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Aproveita que você já está aí no YouTube, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, porque isso ajuda o Mercado Investimentos e toda a nossa programação a chegar a mais pessoas todas as manhãs. Hoje a gente tem uma quinta-feira quente e o que deve vir aí nos nossos próximos 30 minutos. Primeiro assunto do nosso dia e talvez o mais importante, mais complexo e longo é sobre Laranjão. Laranjão estava um pouco sumido aqui do mercado de investimentos, mas hoje ele voltou com tudo, porque a empresa de mídia de Donald Trump virou ré na Justiça Federal dos Estados Unidos. Um serviço que vende acesso mais rápido aos posts do presidente na Truth Social foi alvo de uma ação que diz que isso viola a Constituição. E enquanto o processo corre, executivos da Trump Media comemoram, porque dizem que já fecharam contrato com mais de 10 clientes. Quem paga é o pay to win, que a gente fala em vários... Quem joga videogame, joga carta, normalmente usa essa expressão de pay to win, você paga para ganhar. Nesse caso, é o pay to win do mercado financeiro. Você paga, recebe a informação antecipada e privilegiada de certa forma, vê antes, se posiciona e ganha com isso. A gente vai destrinchar esse assunto com você nessa manhã. E tem uma outra ponta dessa história que é bem interessante, porque a aprovação de Donald Trump vem em queda, aparece em queda em vários locais dos Estados Unidos, mas a BBC foi a uma cidade que fabrica mísseis para o governo estadunidense e encontrou o contrário por lá. Quem poderia imaginar? A frase que ouviram lá foi: se você não é conservador, não venha para cá. Porque naquela cidade, economia de guerra e voto estão de mãos dadas. E a enquete de hoje é justamente sobre esse assunto laranja aqui do nosso programa. Não laranja no sentido de ser usado como laranja numa transação financeira, mas sim de bronzeamento artificial de Donald Trump. Vender acesso antecipado a posts do presidente vender acesso é tipo o nosso amaré. Crime contra o mercado, negócio privado da família de Donald Trump ou plano Premium Plus, Ultra, Mega da democracia, ou MAGA, né? Então aqui você tem essas 3 opções para participar com a gente. Deixa seu comentário também, a sua opinião. Comenta no chat do Mercado Investimentos, ajuda a gente a construir esse programa. E esse primeiro assunto é justamente o que a gente estava falando até agora, porque a gente começa com um negócio descarado do governo Trump. A empresa de mídia de Donald Trump está vendendo acesso mais rápido aos posts do próprio presidente na Truth Social. E isso agora virou processo na Justiça dos Estados Unidos. A ação alega, como já falei, que o serviço viola a Constituição, mas os executivos de Donald Trump estão falando que tem demanda porque os executivos da Trump Media dizem que tem mais de 10 assinantes. Será que é mentira da barata? Não sabemos. Ou será que ele tem saias de filó? Vamos descobrir. Trump é processado por vender acesso antecipado a posts na Truth Social e o The Intercept e Freedom of Press acionam a justiça para barrar o serviço, que cobra até $100 mil por mês. É realmente uma assinatura recorrente de um streaming de informações privilegiadas do Donald Trump por informações que podem mover o mercado. E é justamente isso que a gente vai comentar com vocês, porque um post do presidente dos Estados Unidos mexe com tudo. Mexe com bolsa, mexe com expectativa, mexe com previsibilidade. Apesar de não se escrever o que ele fala, mesmo que esteja escrito num post da Truth Social, que é essa rede social que muitas vezes sou obrigada a transitar nesse ambiente inóspito aí de mídia do Donald Trump,
mas ele acaba trazendo essa informação. Um post, por mais que seja ali uma fala em rede social, mexe sim com expectativas. Mexe com o preço de dólar, mexe com o preço de commodity, pode mexer, por exemplo, com o preço do petróleo, caso ele fale alguma coisa lá sobre negociações com o Irã, mesmo que isso não seja verdade e seja desmentido logo na sequência. A gente tem uma forma de você ter um acesso ao que pensa o presidente do país com mais poder econômico hoje, né? Claro, é país hegemônico aí, tendo acesso ao que ele fala, ao que ele pensa antes dos outros. E se você tem acesso antes dos outros, o que acontece? Você se posiciona em um determinado ativo ou em uma um determinado mercado, país, para conseguir ganhar antes dos outros. Afinal, você corre na frente. Você vai ter uma informação e corre na frente. E Donald Trump nunca escondeu isso. Inclusive, já se vangloriou em mais de uma ocasião de que pessoas próximas a ele incluso, afinal, ele multiplicou bastante o seu patrimônio desde que entrou na presidência dos Estados Unidos, tem aumentado o seu número de negociações no mercado financeiro norte-americano ou do país norte-americano, tentando ganhar, porque ele já sabe o posicionamento que ele vai ter e como isso vai mexer com os mercados. Ele tem feito da presidência dos Estados Unidos um negócio para a sua família e para si próprio e pessoas próximas a ele. E agora ele eleva isso a um novo patamar. Ele começa a vender o acesso antecipado a esse tipo de posicionamento, a esse tipo de pronunciamento que a gente sabe que vai mexer com todo o mercado global, principalmente nesse momento de incerteza em relação a preço de petróleo, por exemplo. Se a pessoa tem uma informação antecipada de que Donald Trump vai tentar negociar com o Irã, por exemplo, ou vai ter alguma atitude em relação ao Estreito de Hormuz, mesmo que isso não se concretize, as expectativas já vão fazer com que o mercado se mova. E se você se posiciona antes, você sai na frente dos meros mortais que não tiveram acesso e não pagaram por aquilo. Isso normalmente se chama correr na frente e informação privilegiada. São considerados dois crimes, inclusive, de mercado financeiro em qualquer lugar do mundo, né? Não é só no Brasil, mas nos Estados Unidos também e em muitos lugares. Porque você não pode usar de uma informação que você teve acesso antecipadamente para sair com vantagem em relação a outros investidores. Isso traz... O mercado já é cheio de assimetrias, mas isso traz muito mais assimetria para o mercado financeiro. E agora, essa atitude, esse posicionamento, essa venda, esse negócio de Donald Trump, mais um negócio que ele coloca durante a sua presidência nos Estados Unidos, vira réu numa ação que mostra que isso é inconstitucional. Vamos ver como é que isso se desdobra nos próximos passos. Afinal, precisa ver como isso vai caminhar na Justiça dos Estados Unidos e se ele vai tentar achar algum artifício para driblar, porque não é a primeira vez que Donald Trump tenta driblar as decisões da Justiça dos Estados Unidos. Toda vez que o posicionamento não é favorável a ele, ele tenta achar um artifício para correr por fora. E aqui a gente tem essa notícia de que Donald Trump vai ter que responder na justiça por esse negócio que, para mim, é um absurdo. Na minha opinião, na minha visão, isso é completamente não só inconstitucional, como criminoso do ponto de vista de mercado financeiro. E falando em Laranjão, porque mesmo com todas essas atitudes que têm levado ele a cair de patamar de popularidade aqui, você tem alguns lugares nos Estados Unidos bem específicos que ainda apoiam o Donald Trump. A sua popularidade caiu principalmente depois que a guerra com o Irã começou. Muitas pessoas dos Estados Unidos, muitos cidadãos estadunidenses são contra a guerra dos Estados Unidos com o Irã. Acham que não seria necessário. O tarifaço já trouxe essa queda de popularidade, inclusive entre setores que apoiam o Donald Trump. E agora a gente tem essa nova questão, essa nova situação empilhando na queda de popularidade de Trump, que é justamente a guerra com o Irã. Mas tem um lugar que a BBC foi visitar. Ela foi até uma cidade que fabrica mísseis para o governo Trump
E a frase que resume é justamente o que está ali na matéria. Se você não é conservador, nem venha para essa cidade, porque apesar das pesquisas mostrarem que Donald Trump está em queda, o apoio em cidades que fabricam mísseis para Donald Trump continua intacto. E está aqui a matéria da BBC. A devoção a Trump permanece forte na cidade, fazendo mísseis para a guerra dos Estados Unidos e do Irã. Aqui a gente vê como a indústria armamentista e a indústria de guerra, que acaba movendo não só cidades, mas cidadãos também desses lugares, a apoiarem uma guerra que a maior parte dos Estados Unidos vai contra, porque isso significa para eles desenvolvimento na cidade, significa mais emprego naquela cidade. E olha que curioso, né? Por mais que seja uma medida completamente rechaçada, colocada ali como negativa e ruim, prejudicial aos Estados Unidos, em locais que a indústria armamentista tem mais poder e acaba movendo a economia da cidade, o apoio de Donald Trump nunca caiu. Inclusive, eles apoiam a guerra entre os Estados Unidos e o Irã, porque isso traz ganho econômico para aquela cidade e para os moradores da cidade, que também se posicionam a favor de uma guerra, pensando na sua própria vida, nos seus empregos e na sua economia individual. O que é uma coisa bastante preocupante, mas essa matéria da BBC também aponta para a gente o poder que se tem a indústria da guerra nos Estados Unidos e como isso muda o apoio de locais que vivem disso. E aqui a reportagem mostra justamente isso, como a indústria de guerra move a economia dos Estados Unidos e por que muitas vezes no orçamento de defesa isso não é deixado de lado. Isso pode até ser priorizado, afinal, vai trazer aqui mais movimentação econômica para aquela determinada cidade, local ou até país. Se a gente pensar de uma forma mais macro nos Estados Unidos, eles também lucram com toda essa questão de guerras e conflitos, afinal não produzem só armamentos para si, mas também exportam para outros países. E ainda, seguindo esse fio de Trump, hoje ele está bem longo aqui no programa. A gente também separou outra notícia de Donald Trump, mas agora já trazendo um pouco para o nosso Brasilzão, porque o governo Trump sinalizou mais ações contra o Brasil. Passada mais de uma semana do cancelamento do visto da embaixadora brasileira em Washington, o governo estadunidense mantém a posição dura em relação ao Brasil. E essa informação aqui saiu de manhã no Valor Econômico. O governo Trump sinaliza mais ações sobre o Brasil. O Departamento do Estado americano afirma que crise envolvendo embaixadas pode levar a mais medidas contra o Brasil, além do cancelamento do visto da embaixadora brasileira nos Estados Unidos. E o que a gente pode tirar daqui? A gente está entrando em um momento bem importante da corrida eleitoral. A gente está aí há 2 meses, basicamente, das eleições. E o Donald Trump pode começar a influenciar de forma mais forte esse processo. Inclusive, se a gente for pensar, quando ele abre a porta para falar que ele vai ter mais ações em relação ao Brasil, mas não especifica quais são essas ações, isso deixa em aberto uma série de possibilidades. O que Donald Trump considera mais ações contra o Brasil? Essas ações vão ser sanções financeiras? Vão ser mais tarifas mais altas? A inclusão de novos setores no tarifaço? Vai ser lei Magnitsky? O que Donald Trump considera mais ações? Vai ter um posicionamento mais incisivo contra a diplomacia brasileira, ou acabando com a diplomacia entre o Brasil e os Estados Unidos? O que são mais ações? Quando ele só joga ali mais ações e não especifica quais são, ele deixa em aberto uma série de pontos que trazem incerteza para o mercado. E isso
pode ter toda uma influência política, mas também econômica. Porque se você fala que você pode tomar mais ações contra um país, elas podem ser políticas, econômicas, geopolíticas, diplomáticas, comerciais, uma série de coisas. E quem que vai querer se posicionar? Primeiro, o investidor estrangeiro já vai olhar com mais cautela para o Brasil antes de trazer recurso para cá, porque o Brasil pode sofrer mais ações dos Estados Unidos e não se sabe quais são. Mas outro aspecto também. Como é que uma empresa brasileira, por exemplo, que fornece algum produto de cadeia produtiva, de cadeia de suprimentos, uma matéria-prima ou uma peça específica numa cadeia de produção dos Estados Unidos, como essa empresa vai se planejar? Como é que ela vai planejar a sua demanda se ela não sabe o que vem pela frente? Se o futuro é incerto nesse caso? Como é que ela vai projetar a sua demanda para tomar as decisões hoje do investimento que vai maturar ao longo do tempo? Ela não vai. Então fica tudo meio que pausado ali, tudo congelado até que se tenha certeza do que vai vir pela frente. E é justamente nesse ambiente de incerteza que ninguém quer tomar a decisão. Ninguém vai vir para o Brasil comprar ativos aqui de forma mais incisiva ou até mais intensa, porque não sabe quais são essas medidas de Donald Trump que ele jogou no ar e saiu fora. As empresas brasileiras não vão querer tomar alguma atitude que vai despender dinheiro e depois entra uma tarifa que inviabiliza aquela produção, que inviabiliza o envio para os Estados Unidos, ela não vai fazer, ela vai esperar para ver. Só que a partir do momento que ele fala que pode ter mais ações, isso pode vir ao longo do tempo, pode vir agora, pode vir amanhã. Afinal, Donald Trump é uma pessoa imprevisível e que usa esse tipo de artifício aqui. Vou tomar mais ações contra o Brasil, vou intensificar minhas ações contra o Brasil como forma de chantagem e de pressão. Ele usa como forma de chantagem dentro da diplomacia, mas também como pressão para impor as suas vontades. Então ele fala, eu posso penalizar ainda mais, mas eu tenho aqui meus termos e condições, como se fosse uma grande negociação mesmo, assim como ele trata a presidência dos Estados Unidos e a gente estava vendo até agora como um grande negócio, como uma empresa fornecedora de informação privilegiada, como uma forma de enriquecer. Então aqui ele também usa essa parte diplomática e comercial como pressão para tentar impor as suas vontades que muitas vezes colocam em xeque a nossa soberania, a nossa decisão em relação ao país, em relação a Big Techs, a minerais críticos, a pontos estratégicos do Brasil, meio de pagamento. Ele quer mandar em tudo, ele quer que tudo seja subserviente aos Estados Unidos, que a gente abaixe a cabeça aos Estados Unidos e aceite as condições quase como numa relação colonial mesmo, como uma relação de submissão aos interesses dos Estados Unidos. Ele está pouco se lixando, para não falar outra coisa, para o nosso Brasil. O que ele quer é exploração do Brasil enquanto recurso, seja recurso commodity, seja recurso de lucro remetido para lá. Ele quer explorar isso ao máximo. E se o Brasil tentar barrar isso de alguma forma, colocando-se como um país soberano, ele vai ameaçar cada vez mais e subir o tom, que é justamente isso que ele está fazendo. Inclusive, pensando já nessa seara, nessa subida de tom, servidores da ABIN que acompanham ameaças externas avaliam que a pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil não termina na urna e ela pode atravessar a eleição presidencial e entrar em uma nova fase depois da apuração. A leitura de quem trabalha com inteligência é de que o calendário eleitoral brasileiro não é o calendário de Washington. E quem aposta que o risco externo se resolve sozinho em outubro está comprando uma história confortável demais. Inclusive tem matéria no nosso site sobre isso, matéria que fala sobre esses servidores da ABIN, que vem o risco da continuidade de pressão dos Estados Unidos depois das eleições. E aí eu até queria que você contasse aí no chat se você acha que essa pressão vai aumentar ou diminuir depois das eleições. Aqui é mais uma do Donald Trump em relação ao que a gente estava falando até agora. É mesmo uma continuidade. Ele fala que pode colocar mais sanções, pode tomar mais medidas contra o Brasil
E os servidores da ABIN, ao mesmo tempo, estão vendo o risco de pressão dos Estados Unidos depois das eleições. Também aqui é uma das formas de pressão para negociar de forma desigual, de cima para baixo, de forma impositiva, como ele sempre faz. Ele sobe o tom, ele vai para o tudo ou nada, ele joga as exigências lá em cima para tentar impor as suas vontades na negociação e muitas vezes usa o comércio, as tarifas ou agora até mesmo o processo eleitoral para esse tipo de chantagem. Vamos passar para o nosso próximo assunto, fechamos Laranjão aqui, porque agora é hora de falar do nosso varejo, que hoje teve aí seus números divulgados, o varejo, o comércio brasileiro, esse setor que vem sofrendo bastante. E o varejo cresceu 0,5% em junho, como diz a matéria aqui, na comparação com maio, segundo o IBGE, depois de uma alta de 0,3% no mês anterior. Na comparação, até se quiserem já deixar a tabelinha aqui para o pessoal de casa acompanhar, na comparação com junho de 2025, vamos colocar aqui aquela tabela é essa mesmo. Na comparação com junho de 2025, a alta foi de 2,9%. Então, o varejo restrito aqui, o volume de vendas, no caso, a gente não está falando de receita, o varejo restrito sobe 0,5% no mês contra mês, no acumulado do ano 1,9%, em relação a junho do ano passado sobe 2,9%, mas nos 12 meses patina. Ele sobe, mas ele tropeça, ele sobe, mas ele patina, ele sobe, mas anda de lado. Essa é a realidade não só do varejo, mas da indústria, que muitas vezes nem sobe, e dos serviços também, que quando consegue um fôlego, não é um fôlego suficiente para tirar do lugar que já estava. É como se estivesse subindo na escada que desce, sabe? Você está na escada rolante, você está tentando subir, mas a escada desce, te puxa para baixo. É mais ou menos essa realidade hoje que a gente tem nos setores brasileiros, e isso tem muita influência, sim, da nossa taxa de juros. No acumulado em 12 meses, o varejo restrito ficou em 1,6%. O varejo ampliado, por sua vez, varejo ampliado, só para todo mundo ficar na mesma página, é aquele varejo que considera materiais de construção e veículos, motos, autopeças, autopartes, enfim. Na variação mensal, então, em relação a maio desse mesmo ano, o varejo restrito caiu 1%. Em relação ao ano passado, mesmo período, sobe 4,9%. Acumulado em 2026 também fica em 1,9% e nos 12 meses o acumulado está em situação pior ainda, perto do 0 a 0, com alta de 0,8%. E o próximo gráfico ajuda a gente a entender essa variação, essa trajetória do comércio que tem muita dificuldade de tração há bastante tempo. Comércio é um setor historicamente sensível à taxa de juros, o varejo como um todo tem sensibilidade a juros, porque quando a taxa de juros sobe, o crédito fica restrito, enxuto e inacessível para a maioria das pessoas. Não só pessoas, mas empresas também. Mas aqui a gente está falando do crédito até mais do consumidor. Se esse crédito fica restrito, se a renda já está ali meio pressionada por vários motivos, e o crédito está restrito, as pessoas vão começar a tomar decisões nesse cenário. O que elas vão priorizar na compra? Será que elas vão consumir serviços? Será que elas vão gastar o orçamento familiar no varejo? Dentro do varejo, o que elas vão comprar? Será que o momento está bom para assumir uma dívida longa de bens duráveis e comprar um item mais caro? Será que não? Vai comprar o dia a dia ali, os itens de cesta básica, alimentação, o que ela precisa para a sobrevivência e deixar o que é considerado mais supérfluo para depois? E isso traz um retrato de um varejo que tem muita dificuldade no Brasil, especificamente nesse cenário de crédito mais enxuto que vem também por conta da alta dos juros. No ano passado, em 2025, o varejo estava com um acumulado em 12 meses de 2,8%. Depois disso é derrocada aqui. Cai para 1,60 em dezembro, isso no acumulado em 12 meses. Tenta subir um pouquinho, tem um breve fôlego ali no mês de março, volta a cair
e agora em junho sobe 1,60. O que eu acho curioso é que nem as datas sazonais aqui, aqueles momentos que a gente tem datas comemorativas, que são períodos que normalmente o varejo ganha atração, ainda assim o fôlego está muito limitado. Se a gente vê, junho tem Dia dos Namorados, isso faz com que alguns setores possam ter um fôlego maior, mas subiu 0,5%. Em maio, que a gente tem o Dia das Mães, também historicamente, para alguns setores do varejo é uma data interessante, sobe, mas sobe 0,30%. Quando a gente não tem, no abril a gente ainda tem a Páscoa, mas isso é para setores muito específicos. Aqui o varejo cai 1,5% no mês. Pegando dezembro, que claro, agora as pessoas tentam antecipar as compras, aproveitar Black Friday em novembro sobe 1,10%. Mas em dezembro cai 0,70%, mostrando essa dificuldade do setor varejista do Brasil. E se a gente pega a atividade desses setores, como é que performou tanto no mês quanto nos 12 meses cada atividade comercial no Brasil, o retrato não é diferente. Ele também traz esse reflexo da taxa de juros alta e da compressão da renda do brasileiro. Vou até colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo por atividade comercial, porque isso mostra que, primeiro, o crescimento não é igual, ele é bastante desigual, alguns setores estão sofrendo mais do que outros aqui no Brasil, mas mais do que isso, aqueles itens mais caros estão com mais dificuldade de tração, justamente por conta desse crédito enxuto. É o caso do material de construção, dos veículos, motos, quase falei mortos, pelo amor de Deus, os veículos, motos, partes e autopeças caem 2,7% no mês e o acumulado está pífio aqui, está andando perto do 0 a 0 mesmo, 0,1%, o que leva o varejo ampliado a não ter também um ganho expressivo. Em alguns meses o varejo ampliado conseguiu fôlego, mas foram meses específicos. E é por isso que o 3,4% ainda aparece no acumulado, mas no mês a mês a gente não vê toda essa tração. Se a gente pega combustíveis e lubrificantes, queda de 1,9%. Hipermercados e supermercados que acabam tendo, pelo menos por enquanto, menos sensibilidade a crédito, ainda sobem. Mas no acumulado estão ali acima, né, se a gente pegar 4,1%, não é uma alta tão expressiva, mas é uma alta perto dos outros, né? Se a gente pegar aqui, tem setores em situação muito pior. E essa situação piora conforme a disponibilidade da renda, ela é mais importante na equação e o crédito também. Quanto mais dependente de crédito, como é o caso de móveis e eletrodomésticos aqui, móveis e eletrodomésticos precisam de crédito. Quase ninguém compra à vista no Brasil. Quanto mais dependente de crédito e mais caro for o bem, menos tração ele está mostrando, principalmente nesse cenário de Selic pressionando. Quero dar um último recado para vocês, mas antes vamos ver o resultado da nossa enquete, o resultado final aqui do voto de vocês no YouTube em relação ao que o Laranjão está fazendo. Vender acesso antecipado a posts do presidente é crime contra o mercado para quase 50% aqui dos nossos respondentes, negócios privados da família Trump, 37%, e o plano Premium Plus, super, ouro, bronze, diamante ali da democracia, segundo eles, porque para mim é Premium Plus Blaster, é do bolso do Donald Trump, que está tentando lucrar com a sua própria imprevisibilidade e mudança de posicionamento. Se ele lucrou, por que não lucrar vendendo isso para os outros? Agora sim, quero dar um recado que também tem tudo a ver com o que a gente falou no programa hoje, porque quinta-feira, 13 de agosto, também conhecido como hoje, tem a aula do professor Castro Rocha, Siga o Dinheiro, a origem secreta do dinheiro da extrema-direita e como a extrema-direita usa o like, usa o engajamento para lucrar. Como é que esse dinheiro também fomenta a extrema-direita? E é justamente isso, então avisa a Ludmilla que chegou, porque é justamente isso que o professor Castro Rocha vai discutir com o Eduardo Moreira às 8 horas da noite. Ainda não se inscreveu? Dá tempo, entra lá em slmercado.com.br, garante a sua inscrição, você vai ser avisado, vai ter ali, né, no seu celular o aviso de que a aula começou e você não fica de fora dessa. Também dá para clicar
no QR Code que está ali no cantinho, ou melhor, escanear o QR Code que está no cantinho, que você vai redirecionado para a página de inscrição com um scanner da tela, com uma fotinho da tela. Você já se inscreve e garante a sua vaga. Já que a aula é gratuita, a gente pede para que vocês se inscrevam. E agora, a partir das 11 horas da manhã, vocês estão em mais do que excelente companhia com William De Luca e Guga Noblar no Rolê. Rolê agora que está de casa nova, também no canal do William De Luca, que é o De Luca William, que vocês estão vendo aqui embaixo. Então corre lá, dá tempo de mudar de canal aí, assistir o Rolê lá no canal do William. E eu volto amanhã para falar o que mexe com a nossa bolsa, com nossos bolsos, com a nossa vida. E eu já vou dar um spoiler, hein? Amanhã a gente vai falar desse risco fiscal e histeria com o fiscal que voltou para o noticiário e não é à toa. Um beijão e até lá. Chegou o dia, gente. É hoje à noite, às 8 horas da noite, a aula do professor João César Castro Rocha sobre a origem do dinheiro da extrema-direita no Brasil. É inacreditável o que vocês vão assistir. 1 hora antes da aula, a aula acontece às 8 horas da noite, vocês que estão inscritos vão receber um link no grupo de WhatsApp e na caixa postal de vocês. Aí é só clicar e entrar na sala de espera. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.